Senhores ministros, na sessão do último dia 10 de julho, o ministro Augusto Nardes pediu vista do processo 5.361/2023 da relatoria do ministro Jorge Oliveira. Trata-se de auditoria operacional realizada para analisar as fragilidades e oportunidades de melhoria do processo de distribuição de royalties associados à produção de petróleo e gás natural. Declaro reaberta a fase de discussão e informo que o Dr. Ricardo Hermani requereu a realização de sustentação oral por ocasião do julgamento do referido processo. Concedo a palavra inicialmente ao relator, ministro Jorge Oliveira, para apresentar resumo de seu relatório ou, caso deseje, requerer a dispensa da leitura. Eu requerer a dispensa, senhor presidente. É regimental, não há objeção, fica o relator dispensado da leitura. Consulto se o Ministério Público deseja se pronunciar. Agradeço ao Ministério Público. Neste momento, concedo a palavra ao Dr. Ricardo Hermani para produzir sustentação oral por 10 minutos sem a parte, em nome da Confederação Nacional dos Municípios. Boa tarde. Inicialmente, cumprimento o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas, e transmito a Vossa Excelência e a todo o Tribunal os cumprimentos da Confederação Nacional de Municípios, em especial do nosso presidente Paulo Ziolkowski. Cumprimento o relator, ministro Jorge Oliveira, o ministro revisor, ministro Augusto Nardes, a quem rendo homenagens e o agradecimento do municipalismo por ter permitido ao pedido de vista que nós pudéssemos fazer uma discussão um pouco mais demorada, aprofundada, acerca de um tema que é uma prioridade do municipalismo brasileiro. Falo aqui, inicialmente em aspectos institucionais, que a CNM representa mais de 5 mil municípios no Brasil, associados voluntariamente à sua instituição há 41 anos. E, nesse momento, por deferimento do senhor relator, estamos aqui na condição de amicus curiae. Sabemos os limites de um amicus curiae no sentido de contribuição com alguns elementos. É evidente que não nos cabe concordar ou discordar com qualquer aspecto que aqui se apresente, mas permitir que nós possamos trazer os elementos e, principalmente, destacar que este é um momento único em que o Tribunal de Contas da União, pelo seu prestígio, pode conseguir trazer à agenda nacional novamente este que é um tema tão caro a todos nós, que é a distribuição dessa riqueza nacional, que são os royalties do pré-sal. Evidentemente que os aspectos jurídicos aqui poderiam ser tratados de forma muito rápida, mas a CNM ela tem lugar de fala nesse tema, porque foi a partir da articulação da Confederação, com o apoio de parlamentares, e aqui eu cito o ministro Jonathan de Jesus, que conseguiu construir com uma base parlamentar a Lei 12.734 de 2012, ou seja, uma nova lei para uma nova realidade de exploração de petróleo. Nós tínhamos, até então, uma exploração em terra e, para tal, uma lei de 1997. Com a exploração do pré-sal, não caberia mais se falar em ente subnacional produtor de petróleo, porque esse petróleo era retirado a longas distâncias em alto mar, portanto, num bem com base no artigo 20, especificamente da União. Então, muda-se a característica da exploração do petróleo. É preciso uma nova lei. E, para isso, o Congresso, a partir de uma concertação nacional, conseguiu fazer uma lei em 2012, que eu sempre reputo que é uma lei da ponderação. É uma lei da ponderação porque estabeleceu 7 anos de um período de transição, ou seja, um período de transição bastante apropriado, e, além disso, ela reduz, mas não exclui algumas diferenças em relação aos estados e municípios que agora não são mais produtores, mas sim confrontantes. No entanto, em que pese este acordo e esse consenso no Congresso, que inclusive levou à derrubada de vetos em março de 2013, a matéria foi judicializada. A DI 4916, 4917, 4918, 4920. E, desde então, essa matéria tem, e aí vem os aspectos principais, que são os econômicos, que esses que nós juntamos a este processo. Essa suspensão da lei tem gerado algumas situações extremamente complexas, e eu falo aqui especificamente dos municípios, que é a quem nós estamos legitimados. 17, eu vou repetir, 17 municípios hoje,
concentram 51% das receitas relativas a royalties e participação especial de petróleo. E de 2012 para cá, a preocupação que existia na época era que não houvesse um prejuízo ou uma redução de valores daqueles que recebiam à época, ou que houvesse uma transição gradual dos 7 anos. Ocorreu o contrário, aumentou a concentração porque aumentou a produção. Então, apenas a guisa de exemplo, Maricá, que em 2012 era o 19º arrecadador de petróleo e recebeu em 2012 111 milhões de reais, hoje é o primeiro e recebe nos últimos 10 anos 17 milhões de reais, 17 milhões 276. A guisa de exemplo, esse valor recebido por apenas um município supera, por exemplo, ministro Anastasia, em Minas Gerais, 8 municípios receberam 136 milhões nesses 10 anos, mas 845 municípios mineiros perderam 12, ou deixaram de receber 12 bilhões de reais. Então, um município recebe 17, enquanto que 845 municípios mineiros perderam 12 bilhões de reais. Então, nesse sentido, e aí poderia citar, por exemplo, Saquarema, que no início da nova lei do petróleo, 2012, era o 96º colocado, salta para terceiro, de 9 milhões de 2012, passa a receber 5 bilhões 431 milhões de reais nesse período de 10 anos. Bom, então, a guisa dos aspectos jurídicos, juntamente com os aspectos econômicos, é importante que se diga, evidentemente, que não se pretende aqui, e não é esse escopo da auditoria, que se considere a lei constitucional ou não. Essa é uma decisão que vai e que está judicializada no Supremo Tribunal Federal. O que eu pretendo aqui, ministro Bruno Dantas, em homenagem ao princípio da consensualidade, que esses dados sejam considerados no acordo e, sobretudo, e esse é o encaminhamento que a CNM pleiteia ao Tribunal de Contas da União, em homenagem à força do Tribunal de Contas da União, é que nós possamos jogar luzes ao NUSOL, ao Núcleo de Solução Alternativa de Litígios, que há um ano todas essas matérias estão lá. Eu, por exemplo, em nome da CNM, já estou participando do grupo que diz respeito a terras indígenas. Grandes avanços, ministro Nardes. Recentemente, o NUSOL conseguiu um acordo inédito na área da medicação, o tema 1234. Por que não vamos acreditar, jogar luzes ao consensualismo e remeter, ao invés de criar uma nova lei, ao invés de fazer novas discussões, que se remetam esses dados, esses estudos, esta excelente auditoria, que vai em homenagem à equipe técnica do Tribunal de Contas da União, que se remeta todo esse material ao Núcleo de Solução Alternativa de Litígios. E lá se sugira à ministra relatora, a ministra Carmen Lúcia, que remeteu todas as matérias a esse núcleo, que se faça um cronograma de diálogo, um diálogo federativo. Sabemos que, mesmo com essas distorções, não conseguiremos, apenas com a decisão judicial, resolver uma situação fática tão complexa. Mas com diálogo federativo, com o princípio do federalismo cooperativo e, sobretudo, em respeito ao princípio da solidariedade intergeracional, porque esses recursos são finitos, nós precisamos ter essa pauta na agenda pública e na agenda jurídica brasileira. É este o apelo que os municípios brasileiros fazem, juntamente com a homenagem a este Tribunal de Contas da União, junto com os seus servidores, que orgulham a sociedade brasileira, também presidido por Vossa Excelência, ministro Bruno Dantas. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Ricardo Hermani e concedo a palavra ao relator para proferir seu voto. Senhor presidente, o ministro Nardes é revisor do presente processo e, dado se Sua Excelência tem alguma consideração. Somente agradecer a Vossa Excelência e deixar aqui registrada a importância dessa possibilidade de avaliação que, com o voto externado por Vossa Excelência, vai nos proporcionar esse debate que há pouco o doutor Ricardo traz, tão necessário para que a gente possa encontrar um caminho que dê uma condição melhor de distribuição desses royalties para todas aquelas comunidades que têm necessidade e dar um amplo
conhecimento desse debate para a nação. Acho que Vossa Excelência foi muito feliz e eu estou plenamente de acordo e acompanho o seu voto com as sugestões que enviamos e com a sua capacidade de fazer um voto muito importante para o Brasil. Eu agradeço as citações do Dr. Ricardo. Esperamos que o Supremo possa abrir esse debate e tomar uma decisão que seja boa para a nação brasileira. Obrigado. Com a palavra o relator. Agradeço Sua Excelência, o ministro Augusto Nardes, agradeço também pelas contribuições que fez chegar ao gabinete, contribuindo com aprofundamento do debate da questão. Cumprimento o Dr. Ricardo pela sustentação oral que faz em nome da Confederação Nacional dos Municípios e, como já trazido em tribuna e também apregoado pela presidência do plenário, tratamos aqui de uma auditoria operacional realizada no Ministério de Minas e Energia e na Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, com o objetivo de analisar as fragilidades e oportunidades de melhoria referentes aos critérios de distribuição de royalties e participações especiais decorrentes da produção de petróleo e gás natural. As questões de auditoria formuladas foram, resumidamente, senhor presidente, duas. A primeira delas é no questionamento sobre as regras de distribuição de royalties associados à produção de petróleo e gás são capazes de garantir o adequado equilíbrio constitucional entre compensação financeira pela exploração e os objetivos fundamentais da República, conforme previsto na Constituição Federal. A segunda questão era que se a multiplicidade e complexidade de critérios para a alocação desses recursos confere segurança jurídica ao setor. Foram identificados dois achados de auditoria. O primeiro foi descrito como excesso de concentração de recursos em poucos entes subnacionais, decorrente da utilização de critérios obsoletos e desconexos dos impactos das atividades petrolíferas. A concentração é clara. Dos 73 bilhões de reais distribuídos para esses entes subnacionais em 2022, 87% foram destinados apenas aos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo e seus municípios. A atual regra de distribuição desses recursos decorre do Decreto 93.189 do ano de 1986, quando o regime de produção nacional era muito diferente do atual, tanto em termos de volume quanto principalmente de complexidade, já que a produção hoje está concentrada na plataforma marítima, em especial na exploração do pré-sal, como também ressaltou o advogado da tribuna. A auditoria constatou que o IBGE não dispõe mais das memórias de cálculo que geraram as atuais linhas de projeção dos limites territoriais dos estados e municípios, ou seja, hoje vigora um critério técnico sem rastreabilidade, além de totalmente desconectado do impacto que as atividades de exploração podem eventualmente causar nos municípios mais próximos, que, na verdade, em muitos casos, senhor presidente, senhores ministros, estão a centenas de quilômetros dos campos de produção. O segundo achado da auditoria foi a insegurança jurídica decorrente da multiplicidade e da complexidade dos critérios vigentes. Foi constatada a existência de diversos processos judiciais em que municípios tentam ajustar os obsoletos critérios de distribuição aos seus interesses locais, buscando ampliar sua participação na distribuição dos recursos. Não é exagero dizer que estamos diante de questão extremamente importante para o equilíbrio federativo. A título exemplificativo, reforçando já alguns outros exemplos trazidos aqui, o relatório menciona, entre outros, o caso em que municípios fluminenses de Magé, São Gonçalo e Guapimirim ingressaram na Justiça solicitando o reenquadramento da partilha dos royalties, o que pode afetar os direitos dos municípios de Niterói, Rio de Janeiro e Maricá. O motivo ali é que, aparentemente, não há clareza a respeito do critério que deve ser observado em regiões de Bahia, como ocorre na Baía da Guanabara, quando o município faz sombra à confrontação marítima do outro. Até o final de 2022, apenas esse caso já envolvia mais de 11 bilhões em depósitos judiciais. Caminhando para a conclusão, faço questão de registrar meu reconhecimento à qualidade e profundidade com que tema tão complexo foi tratado pela equipe da Audipetróleo. Faço um destaque aqui ao auditor-chefe Marcelo Alho e do coordenador de auditoria Eduardo Vilhena, cumprimentando todos os auditores envolvidos neste trabalho. Por meio da presente auditoria operacional, mais uma vez o Tribunal de Contas da União realiza uma parte importante de sua nova missão institucional e contribui para o debate técnico de alto nível a respeito de um tema de inquestionável relevância para a sociedade brasileira. Ante o exposto, acompanho com pequenos ajustes a proposta da unidade instrutora no sentido de enviar cópia desta decisão ao gabinete da ministra
do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência, ministra Carmen Lúcia, e ao Núcleo de Solução Consensual de Conflitos do STF, como subsídio à análise da ação direta de inconstitucionalidade 4.917 de 2012, em curso na Suprema Corte, a qual examina dispositivos da Lei 12.734 de 2012, que buscavam modificar os critérios de distribuição dos royalties aos entes subnacionais. As comissões temáticas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal relacionadas à questão, como suporte técnico a futuros debates legislativos. Ao Ministério de Minas e Energia, para avaliação da conveniência e oportunidade de elaborar um projeto de alteração legislativa relacionada ao tema, a diversos outros órgãos e entidades interessadas do Poder Executivo e da sociedade organizada. Por fim, comunicar aos órgãos e entidades acima listados as falhas sistêmicas e oportunidade de aprimoramento do arcabouço normativo vigente que foram identificadas pela presente auditoria operacional. É a proposta, senhor presidente. Como votam os senhores ministros, decisão unânime do plenário. Agradeço ao ministro Jorge Oliveira.